Então esse aqui é o terceiro vídeo que estamos fazendo. Continuamos com anamnese, né? Então, qual a pergunta que nós temos que fazer se o paciente vem com outros sintomas? Nós já falamos quando o paciente vem com o sintoma da dor, qualquer tipo de dor. Então, se vem com outro sintoma, por dizer vômito ou qualquer um, né? Diarreia. E qual a primeira pergunta que nós fazemos sempre é há quanto tempo, né? Tempo de evolução da sintomatologia. Então, não temos que esquecer de perguntar há quanto tempo, né? Começou. Depois, aqui vamos colocar e outros, né? E outros sintomas que não sejam, desde que não sejam a dor, né? Então, quais perguntas que podemos fazer? São dicas, né? Não, nem sempre todos os pacientes podem fazer todas essas perguntas aqui, mas já falamos também qual é o objetivo. Um dos objetivos principais é encontrar o diagnóstico, né? Então, vamos colocar o início. Como que foi o início da sintomatologia, né? Sintomatologia, então. Depois, o que temos que perguntar? A progressão. Progressão da sintomatologia, né? Se está piorando, fica a mesma coisa. Progressão da sintomatologia. Duração. Quanto tempo que tenho esse sintoma, se for a tosse, quanto tempo que tenho um acesso de tosse, né? Então, duração. Depois, o que faz a pessoa quando vem o sintoma? Ou seja, podemos falar do tempo, né? Ou situação, né? Situação de ocorrência do sintoma, né? O que está fazendo o paciente quando chega o sintoma, né? Tá, depois se constante ou intermitente, né? Temos que perguntar se constante, tosse constante, tosse que vem, que vai, falta de ar que é constante, que diminui, então todas essas perguntas temos que fazer, né? A frequência também do sintoma, muito importante. Frequência do sintoma, né? Temos que perguntar se esse sintoma, quantas vezes teve a diarreia, né, por dia, 5, 6 vezes por dia, 7 dias por semana, assim. Então é muito importante perguntar a frequência e depois também perguntar os fatores que aliviam o sintoma e fatores que pioram os sintomas, né? Sei lá, por dizer o vômito piora se o paciente está deitado, e se o paciente fica sentado, o vômito alivia um pouco, né? Se o paciente faz repouso, então a dor, por dizer, a tosse diminui. E se o paciente faz atividade física, a tosse piora, né? Então, essas temos que perguntar sempre. E depois, mesma coisa com as perguntas que fazemos com a dor. Temos que perguntar se fatores associados, né? Fatores associados.
por exemplo, né, se o paciente tem a tosse que piora à noite, perguntamos, né, a tosse piora à noite, tem sudorese noturna, né, tem sudorese à noite, então estamos pensando no que, né, na tuberculose, né, tem adenopatias, né, tem gânglios inflamados aí no pescoço. Então, perguntas assim que vão servir para diferenciar, fazer o diagnóstico diferencial, né? A cor também sempre é bom perguntar, né? Do vômito, a cor, sim. Então, temos que perguntar sempre a cor da diarreia, do vômito, secreções, o escarro, sempre a cor, se tem sangue, a quantidade. Então, e o cheiro, né? O cheiro que pode ter essa secreção, né? Sempre vamos então não esquecer essas quatro perguntas sempre que você esteja perguntando de uma secreção, vômito, diarreia, escarro e outros, né? Tá bom. Então, agora o seguinte que nós temos que ver é se for uma criança, né? Se for uma criança, neste caso, já falamos quais perguntas podem ajudar. Algumas perguntas. No segundo vídeo, nós falamos algumas perguntas que podem ajudar a fazer o diagnóstico diferencial, segundo os fatores associados, né? Então, agora, que fatores associados ou sintomas poderia ter uma criança para fazer um diagnóstico diferencial, né? Sempre que é a febre numa criança, então depois poderíamos ter secreção, né? Secreção do olho, secreção do ouvido, né? Então esses já são fatores, perguntas para fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, vômitos também é uma boa pergunta, né? Para fazer um diagnóstico diferencial, se a criança tem vômito ou não. Se a criança está puxando, né? Puxando o ouvido. Puxando o ouvido, né? A criança está puxando o ouvido, tem dor do ouvido, ou fazer a palpação do ouvido também. Estamos pensando numa otite média, né? Depois, o que mais? Se tem algum rash, né? Algum eritema, né? Eritema, vermelhidão. Também poderíamos perguntar se tem tosse, dor de peito, né? Tosse, dor de peito, diarreia é uma boa pergunta para fazer diagnóstico diferencial. E também a última poderia ser o sono, né? O sono, se a criança está sonolenta, está dormindo bem. Então, essas são algumas perguntas que temos que fazer a toda criança, né? Então, vamos colocar aqui perguntas para perguntas diferenciais, para diagnósticos diferenciais das crianças, né? Tá. E também se tivesse alguma dificuldade respiratória e com dor de peito, a tosse, também podemos pesquisar, né? Então aí eu acho que estamos indo para frente e vamos continuar com o seguinte vídeo, que eu gostaria de falar as perguntas que sempre temos que fazer, né? Que são obrigatórias. Tá, então vamos lá.